Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o capítulo 7 do livro de Isaías, onde contém uma profecia maravilhosa sobre o nascimento de Jesus. Mas nós vamos ver alguma coisa muito interessante, a maneira como esta profecia foi dada, e nós vamos observar, talvez ter a certeza de que ela não foi compreendida pelas pessoas da época do profeta Isaías, e ela também não foi compreendida até mesmo quando Jesus nasceu. É uma profecia que fala do seu nascimento, mas ela foi trazida em meio a tempos de guerra, de batalha entre nações, entre Israel, Judá, Síria, e num contexto muito ali confuso, mas o Senhor trouxe esta profecia. Então fique com a gente até o final, para que você possa compreender, entender e aprender um pouquinho, tá bom? Curta desde já, bota lá o joinha, né? Compartilha. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e recomende para alguém. Eu agradeço em nome de Jesus, ok? Mas antes de nós entrarmos no capítulo 7, eu gostaria de rememorar o finalzinho, que inclusive eu terminei o vídeo anterior, que falava sobre o capítulo 6, e o capítulo 6 trata da chamada de Isaías, né? Onde ele teve ali uma visão dos seres viventes, dos serafins, e onde ele viu a glória de Deus, ele viu o trono de Deus, né? E ele ali então esteve extasiado diante da presença de Deus. Claro que ele não viu Deus face a face, né? Mas ele viu ali a ponta vamos ver aqui, ó. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes. Ele viu ali então as abas das vestes do Senhor. E então foi um momento tremendo ali, onde ele viu a sua condição de pecador. Ele viu a sua condição da santidade de Deus, e de ele não ter, ele não poderia estar ali, né? Então nós tem ali aquele momento que os anjos, os seres viventes, então quando ele fala: eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e ele fala: meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim vem até ele, traz uma brasa viva, né? E atira e toca, tira do altar e toca nos seus lábios, para que então, e fala que ali o seu pecado foi perdoado e a iniquidade foi tirada dele, né? Então nós podemos compreender que é como se fosse o Espírito Santo de Deus tocando na vida de Isaías, tornando a sua vida preparada para o ministério que o Senhor queria dele. E então ele disse: até quando? Porque aí o Senhor pergunta para ele assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós, né? Que até eu falei que Deus fala: quem há de ir por nós ali. Ele está falando no plural, ele não está falando só no nome dele, mas o nome do Filho e do Espírito Santo. Quem há de ir por nós, né? Então quando Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, ele estava então disposto a obedecer e a proclamar aquilo que o Senhor o tinha chamado para proclamar, aquilo que Deus queria para o seu povo. E aí ele questiona quanto tempo haveria dele prosseguir nesse difícil ministério, porque na verdade antes disso ele também já estava profetizando, né? Ele não começou a profetizar a partir dessa experiência sobrenatural, mas ele já estava profetizando. E na verdade o que ele tinha para
trazer, que Deus tinha para falar ao povo, não era nada bom, não eram coisas boas, mas muito pelo contrário, eram coisas de que eles seriam destruídos, que eles, né, haveriam de sofrer queda. Então, o capítulo 6 termina com o versículo 13, né? Porque ele sabia, Deus já tinha revelado que Israel haveria de cair, de cair sob o domínio dos assírios. Aqui ainda faltava, era alguns anos antes, né? Mas ele sabia que o Senhor já tinha mostrado que Israel, o reino de Israel, né, haveria de cair sob o domínio dos assírios. E isso se deu no ano 722, né, antes de Cristo. Mas ficou uma promessa de que um remanescente sobreviveria, ou seja, sempre tem um pouco que sobrevive ali, né? Então, nós terminamos o vídeo anterior, no versículo 13, que diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Eu terminei o vídeo anterior com esta palavra, não deu muito para explanar, porque nosso tempo já estava acabando. O que Deus está dizendo aqui é que esse povo haveria de ser destruído mesmo, haveria de ser cortado, como diz aqui, ainda que ficar uma parte, ele vai se tornar a ser destruído. Não tem chance, porque Deus deu todas as chances que foram necessárias, mas aqui então já não teria mais chance. Porém, ele termina assim: mas depois que eles forem derribados, né, ou seja, cortados, veja que Deus não fala que eles seriam arrancados, porque o ser arrancado arrancou, acabou, né, tirou da terra, acabou, não existe mais, não é verdade? Mas eles seriam derribados, tombados, mas ele fala aqui, ficaria um toco. E aí ele fala, assim a santa semente é o seu toco, né? E ele usa aqui, ele faz uma comparação com duas árvores muito peculiares, né? Que é o terebinto como o carvalho. Ele diz como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. E eu fui então dar uma pesquisada para saber por que Deus fez essa comparação usando o terebinto e o carvalho. Então veja, é o seguinte: o terebinto é uma árvore que nasce nas florestas do Jordão, em Israel, e exala um perfume característico, mas para que possa experimentar desse aroma agradável, é necessário que uma parte do seu tronco ou dos seus galhos seja ferida ou podada. Ou seja, o terebinto é uma árvore peculiar daquela região, né, de Israel, e que tem um perfume, é um perfume bom, exala um perfume que é só dela, mas para que esse perfume seja exalado, ela tem que sofrer uma poda, ela tem que sofrer um corte, ela tem que ser ferida de alguma forma. Então é uma comparação que Deus está fazendo com a nação de Israel, que para que um dia eles exalem algo bom deles, eles vão ter que sofrer este corte, esta poda. E a poda, o corte, lembra algo de sofrimento. Se nós formos pensar em nossas vidas de uma maneira espiritual, quando nós somos podados, quando nós somos cortados pelo Senhor, nós pensamos já em algo difícil, algo ruim, algo triste, algo que nos causa dor, né? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, lá em João, né, no capítulo 15, quando fala que Jesus é a videira e nós somos os seus ramos, né?
e que Ele, para que nós possamos produzir mais frutos, Ele nos poda, né? Porque a planta cheia de ramos ali, ela não vai frutificar, ela também tem que ser podada para que ela dê fruto. Veja que comparação maravilhosa da nossa vida. E aqui foi feita esta comparação com o povo de Israel. Eles haveriam de sofrer uma poda, um sofrimento, perdas, como eles vieram sim a sofrer, e ainda hoje estão passando por esta situação. Eles ainda não exalaram este perfume que esta planta, das quais eles são comparados, eles ainda não exalaram esse perfume. Eles ainda vão sofrer ainda mais podas, mais cortes. E também fala sobre o carvalho, né? E eu fui ver o que significa o carvalho. É provavelmente a árvore mais velha da floresta e mais alta, né, que tem num bosque. E a duração da sua vida, ela é muito grande, ela é de 500 a 1000 anos. Veja que coisa poderosa uma árvore viver de 500 a 1000 anos. E ela alcança entre 30 a 40 metros de altura. E então ela faz com que as suas raízes sejam raízes profundas, né? Mas o fato das suas raízes serem profundas e dela durar tanto tempo não tem a ver com o fato de que ela passa por tempestades e pelas tempestades e as chuvas e os ventos fortes. Então, como ela tem um tronco uma madeira muito resistente, ao invés dela quebrar, ela enverga, né? Ela retorce, ela se molda ao vento. Olha que coisa maravilhosa, gente, que é o carvalho, né? E a Bíblia fala que nós seremos como carvalhos de justiça plantados, que pode vir a tempestade, pode vir os ventos, pode vir a chuva, pode vir o temporal. Nós não seremos quebrados, mas nós vamos ser retorcidos e a gente toma a forma do vento e ali a gente cria uma casca dura, resistente, e as raízes se aprofundam e faz com que aquela árvore fique firme, forte e não seja derrubada. Essa é a característica do carvalho, essa é a característica do crente, do povo de Deus, e essa é a característica que Deus quer imprimir para este povo. Então ele está dizendo que como o terebinte, como o carvalho, mesmo cortado, e aí que ele fala que mesmo que esse carvalho seja cortado, ainda assim vai ficar um toco, né? Vai ficar um toco. Se está o toco lá, a raiz está na terra. E se a raiz está na terra, tudo pode acontecer. Aí ele fala assim: a santa semente é o seu toco. Meus queridos, nós não estamos falando aqui somente de árvores, nós estamos falando aqui de coisas que Deus haveria de fazer com o seu povo, com a nação, e de coisas que ele haveria de fazer e que ele vai fazer e que ele está fazendo. E espiritualmente também nós podemos trazer como um paralelo das nossas vidas, daquilo que também Deus faz nas nossas vidas. Mas vamos voltar para o texto, porque a análise aqui é literal, para nós compreendermos o contexto desta história, o que Deus está tratando aqui, né? Então, lá em Isaías, nós estamos então falando do final do capítulo 6, nós vamos entrar agora no capítulo 7. Mas lá no capítulo 11, diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um ramo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isaías 11, 1 e 2.
Então aqui está falando do Espírito Santo de Deus, que através do Espírito de Deus, que fala que o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder, né, de temor do Senhor, esse Espírito então traria um broto, iria fazer deste toco surgir do tronco de Jessé. Quem é o tronco de Jessé? O tronco de Jessé está tratando sobre o reinado davídico, a dinastia de Davi, a qual viria também a nascer o Messias. Então, depois do juízo, né, este ensino tornou-se uma mensagem de esperança, né? Qual juízo? Quando a nação de Israel foi destruída pelos assírios no ano 722 a.C. Então, eles tinham recebido alguns anos atrás esta profecia. Então, depois deste juízo, esta mensagem se tornou uma mensagem de esperança para o povo, que então foram cativos, a nação foi destruída, acabou o reinado, acabou o rei, acabou tudo. Os assírios tomaram conta da cidade e misturaram com os povos, enfim, e foi uma total destruição. Então, no capítulo 7, vamos ver o contexto aqui do capítulo 7. As circunstâncias, né, como eu falei para vocês no começo, sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Então, vamos lá, nós estamos então alguns anos, né, antes desta queda, e tá ali as nações pelejando. A nação da vez aqui é Síria, né, e também tem a Assíria e a Assíria. Síria e a Assíria. Então, diante da ameaça do rei da Síria, isso Judá, tá? Judá estava sendo ameaçado pelo rei da Síria e justamente pelo filho do rei de Israel. Então, vocês lembram que Judá e Israel é o povo de Deus que era um só e depois foi dividido. Então, eles se dividiram entre 10 tribos e 2 tribos. As 2 tribos, eu já falei isso no outro vídeo, mas é sempre bom lembrar para que você guarde. As 2 tribos do Reino do Sul ficou Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém, né? E as outras 10 tribos ficou sendo o povo de Israel, com a capital em Samaria, tá? Mas eventualmente eles eram chamados também de Efraim. Quando fala Efraim, está se referindo à nação de Israel, porque era uma das tribos ali mais ricas e proeminentes e atuantes, enfim. Então, quando fala Efraim, está se referindo ao reino de Israel, ok? Então, o que está acontecendo? Rezim é o nome do rei da Síria. E Peca, nomes estranhos para a gente guardar, e até confunde um pouco nossa cabeça, mas é isso. Peca era filho do rei Remalias, que era rei de Israel. O rei da Síria, que era o Rezim, estava se unindo com o filho do rei de Israel para pelejar contra Judá, o reino do sul, o reino de Judá. Então diz no versículo 5, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, que é a nação de Israel, e o filho de Remalias, que é o rei de Israel, dizendo, aí no 6, subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. E no versículo 7 diz assim, assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. A Síria e Israel queriam que Acaz, que é o rei de Judá, fizesse aliança com eles contra a Síria.
né? Então aí já nós estamos falando da Assíria. A Assíria queria se juntar com Judá. E a Síria se juntou com Israel para pelejar contra Judá. Queriam tomar o reino, queria tirar o rei, que na época era o rei Acaz, e queriam dominar. É claro que Deus não ia permitir que um povo ali que era inimigo deles, que não era amigo de Israel coisa nenhuma, mas ali nas guerras, nas alianças, eles se juntam, né? E Israel foi se juntar. E justamente por causa dessas alianças que eles faziam, dessas misturas com outros povos, ao invés de confiar no Senhor, ao invés de buscar a Deus, eles iam buscar alianças com outras nações para pelejarem entre si e um derrubar o outro. Por isso Deus trouxe condenação, destruição e juízo sobre eles. Ok? Então, a Síria, né? Rezim da Assíria e Israel queriam que Acaz fizesse aliança com eles contra a Síria. E por meio de Isaías, Deus diz a Acaz para não ter medo de Rezim e nem de Peca. Rezim, rei da Síria, e Peca, filho do rei de Israel. E aconselhou o povo e os líderes a confiar no Senhor. Mas Acaz não aceitou fazer aliança, né? Ainda assim, Acaz pediu ajuda. Ele não fez a aliança com a Assíria para pelejar contra Israel e a Síria, mas ele pediu ajuda aos assírios, ao invés dele pedir ajuda a Deus. Veja que Israel estava se aliando com a Síria e Judá foi pedir ajuda para a Assíria. E aí estava um querendo se juntar para destruir o outro, né? Ele não fez aliança com Israel e com a Síria, mas foi pedir ajuda da Assíria para se livrar aí desse imbróglio. Então, o que aconteceu? Deus mandou a sentença para a Síria, este povo que estava se juntando com Israel para pelejar contra o Judá, que era irmão de Israel. O que aconteceu? Damasco, capital da Síria, cai em 732 a.C., 10 anos antes da Samaria, que era a capital de Israel. Samaria, capital do Reino do Norte, cai em 722 a.C. E aí Deus mostrou que mesmo Acaz tendo buscado refúgio lá com os assírios, porque foi os assírios que destruiu tanto Israel quanto a Síria, né? Ele, na verdade, Judá ficou do lado do reino que era mais forte, mas Deus ainda assim falou para Acaz para pedir um sinal. Pede um sinal para mim, né? Ele fala: quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Está lá no capítulo 7, no versículo 11. Fala para o rei Acaz: pede um sinal para que eu mostre que eu estou com vocês, que eu estou cuidando do meu povo. Pede um sinal. Só que isso trazido tudo pela boca do profeta Isaías. O profeta é que trazia toda a palavra do Senhor para o rei. E aí o rei então se recusa, porque ali ele não confiou no Senhor e ele se sentiu tão embaixo, tão por baixo, né? E ele se recusa porque ele demonstrou falta de fé no Senhor, né? Mas mesmo assim, agora nós vamos ver a profecia no meio deste cenário de guerra, de conquista, de destruição. O profeta Isaías então traz uma palavra que não sei se o rei entendeu naquele momento, e ele diz no versículo 14 do capítulo 7: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Veja que Deus então falou: você não confiou em mim, eu falei para você, Acaz, pede qualquer sinal na terra em cima, na terra
no céu, na terra, o que você pedir para falar, para eu te mostrar que eu estou do seu lado. Peça qualquer sinal. Mas ele não confiou e não acreditou, não teve fé no Senhor. Então Deus trouxe esta palavra profética pela boca do profeta. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Oh, profecia maravilhosa, só que não era mais para o tempo de Acaz. Deus poderia ter dado para ele, se ele confiasse no Senhor, se ele cresce, se ele tivesse fé na palavra da boca do profeta, talvez o Senhor traria para ele uma palavra de esperança. Mas não, essa palavra então agora tem a ver com o versículo que fala do tronco de Jessé, nascerá um broto. E esta é a profecia que se cumpre, daquela raiz que ficou, que parece uma raiz seca, como a palavra diz, de uma raiz de uma terra seca, Deus então faria brotar Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que lindo é a Bíblia, que lindo é a palavra de Deus, que lindo nós compreendermos isso, né? Emanuel significa Deus conosco, e foi um sinal agora não para a nação, mas para o mundo. Esta promessa agora era para nós também. A ênfase recai sobre a promessa da presença de Deus em tempos de dificuldade. E esta promessa foi cabalmente cumprida em Cristo Jesus. Vou parar por aqui, porque tem muita coisa ainda para falar e não vai dar para entrar na sequência do capítulo 8, mas que você possa extrair deste capítulo 7 do livro de Isaías e do capítulo 6, que mesmo que nós sejamos como o carvalho, né, que é retorcido pelas tempestades e pelos ventos, que nossas raízes sejam profundas no Senhor. E que mesmo que nós sejamos como o terebinto, que é uma árvore que exala um perfume, mas para exalar ele tem que ser ferido e machucado. Que nós possamos também, se feridos formos, exalar um bom perfume, né? Então, tem um hino que eu conheci muitos anos atrás, que diz: se o proceder do alheio vier para me ofender, o efeito só vai depender do que dentro de mim existir. Mais ou menos isso, né? Então, você só vai exalar algo bom, né? Quando você for afligido ou cortado, você vai exalar algo dependendo daquilo que está dentro de você. Fica com esta palavra, que você seja como um carvalho de justiça plantado na presença de Deus, que suas raízes sejam profundas, que você possa até se retorcer ali, mas quebrado você não vai ser. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.